Fala pessoal, professor Zacarias aqui. No vídeo de hoje a gente vai ver aqui uma aula sobre juros simples e juros compostos. Para falar um pouco dessa aula, eu trouxe aqui um exercício onde a gente vai ver sobre a perspectiva de um investimento do empresário Bruce Wayne, onde como que se comporta tanto na taxa dos juros simples quanto na taxa dos juros compostos, sendo que tem uma certa diferença, e é essa diferença que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Então, para começar, a gente já começa dentro desse exercício, porque através desse exercício eu vou explicar para vocês os conceitos envolvidos por trás dele. No exercício está falando o seguinte: o empresário Bruce Wayne, ou o famoso Batman, fez um investimento de 10 mil reais, a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano, e pretende deixar esse dinheiro investido por 24 meses. Quanto ele receberá ao final desse período, no caso? E se fosse juros simples? Não é uma questão de dinheiro. Sabe o que é? Estou comprando o hotel. Então, pessoal, a gente viu aqui esse enunciado. Primeiro a gente sai separando informação por informação, para depois a gente começar a resolver. Antes de a gente começar a separar as informações, vale chamar a atenção para aqui que no começo fala que o investimento foi feito em juros compostos. Só que aqui no final também pede para a gente calcular em juros simples. Então são dois cálculos que a gente tem que fazer e são diferentes um do outro. Tanto é que tem a fórmula para calcular os juros simples, tem a fórmula para calcular os juros compostos, e é isso que a gente vai ver, como que a gente vai fazer esse cálculo. Para isso, a gente tem que separar as informações importantes. Aqui está falando o quê? Que ele fez o investimento. Quando a gente vai investir, o investimento é feito a partir de uma quantidade. A gente parte de uma quantidade inicial. Na matemática financeira, essa quantidade é o que a gente chama de valor inicial, ou muitas pessoas chamam de VP, que é valor presente. A gente também pode chamar de C, que é o capital. Pode-se dizer que é o capital inicial, por isso a gente chama de capital. Além disso, a gente tem também a nossa taxa. Pode perceber que aqui fala uma taxa de juros de 10% ao ano. Se está falando taxa de juros, essa taxa é o quê? Essa taxa é o que vai aumentar no nosso valor. Quando fala taxa de juros, se a gente estiver fazendo investimento, essa taxa de juros vai permitir que o valor que a gente investiu aumente. Enquanto se, por exemplo, fosse um empréstimo de 10 mil reais, essa taxa de juros do empréstimo faria com que a gente tivesse que pagar um valor que é um valor maior do que o que a gente emprestou. Então é para isso que serve os juros. Essa quantidade que é dada para a gente em porcentagem indica quanto que vai aumentar do valor inicial. Se a gente está fazendo investimento, quanto que vai aumentar para a gente, que a gente vai receber. Se a gente está fazendo empréstimo, quanto que a gente vai pagar a mais como consequência se a gente tem emprestado. Por isso que é os juros no empréstimo é uma consequência, e os juros no investimento ele é meio que uma bonificação para a gente, que é o que vai aumentando nosso valor. Sendo assim, essa taxa de juros que é dada em porcentagem para a gente pode chamar, a gente geralmente chama ela de I. Então, I na nossa fórmula é a nossa taxa. E a gente tem também outro elemento, quando a gente está trabalhando com matemática financeira, que é muito importante, que é o tempo. Ou, em alguns casos, a gente pode chamar de período. Em muitos livros didáticos, é comum que a gente encontre falando período. Período nada mais é que o tempo que está transcorrendo uma operação. A operação é o que a gente fez. Se a gente fez um investimento, então o investimento é essa tal operação. Período é o tempo, como eu já falei. Então, por exemplo, isso aqui falou que ele vai deixar investido esse dinheiro por 24 meses, será em 24 meses que vai transcorrer isso. A gente pega do dia 1 do mês 1 e vai até o último dia do último mês, que no caso são 24 meses, então do 24º mês. Sendo assim, você pode ter percebido que o capital a gente tinha uma letra que representava, a taxa a gente tinha uma letra que representava, e o tempo não é diferente. A gente pode chamar o tempo de duas formas. Ou a gente pode chamar o tempo de N, como em alguns livros didáticos chamam, ou pode chamar de T. Essa notação de fórmula tem várias notações utilizadas em vários livros didáticos de vários autores diferentes. Então não faz tanta diferença. Como eu disse lá no começo, o C, que a gente chama de capital, que é o nosso valor inicial, tem alguns lugares que chama de VP, que é o valor presente. A taxa geralmente é chamada de I mesmo. Agora o tempo ou é N ou é T. Tem outras representações. A representação não faz tanta diferença. O que a gente usa aqui é uma denotação para ficar mais fácil da gente lembrar, porque sendo uma fórmula, a gente sabe que essas letras aqui não são fixas. A gente vai substituir uma hora ou outra por um valor para conseguir achar o que a gente quer. Sendo assim, tem uma outra letra, um outro símbolo que a gente pode utilizar aqui para referenciar o que a gente está querendo, que é o valor que a gente vai receber. Porque você pode perceber que aqui, porque aqui, pergunta quanto que ele vai receber no final desse período. Sendo quanto que ele vai receber no final desse período, é um valor que está lá no futuro. Se está no futuro, a gente pode chamar ele de VF. Tem pessoas que chamam de montante, que é o valor final acumulado do nosso capital junto com juros.
E tem pessoas que chamam de VF, sendo que VF a gente pode falar que é o valor futuro, ou seja, é um valor que a gente vai receber ainda. C a gente chama de VP, que é o valor presente, é o valor que a gente tem no momento, e VF é o valor que a gente vai ter, a gente vai receber depois de fazer esse investimento. A partir disso, a gente já pode começar a ver o conceito de cada um, do que é juros simples e juros compostos. O juros simples, o próprio nome diz, é um juro simples, ele é trabalhado de uma forma mais simples que os juros compostos. Isso por quê? No juros simples, é um juros que geralmente não é tanto utilizado na vida real. Isso porque não tem tantos acréscimos quando a gente está trabalhando com ele. Então, por exemplo, a gente pegou nosso valor inicial. A partir do nosso valor inicial, a gente sempre vai somar a mesma quantia no juros simples. Então, se a gente pegou, por exemplo, o valor inicial de R$100 a uma taxa de juros de 10% ao mês, 10% de 100 é R$10. Então, ao invés de todo mês a gente ir somando, por exemplo, valores que vão aumentando, a gente vai somando sempre o mesmo valor. No primeiro mês a gente soma R$10. Então, 100 mais 10, 110. No segundo mês, a gente soma também esses mesmos R$10. A gente sempre vai aplicando essa taxa nossa inicial no valor que a gente começou. Se a gente começou com R$100, essa taxa vai ser sempre aplicada em cima do que a gente começou nele. Então, no segundo mês, iam somar R$10. 10 mais 110, 120. E depois disso, a gente ia somando também até o final do nosso período. Então, por exemplo, no terceiro mês, 120 mais 10, 130. Esse valor que vai somando, ele não vai se alterar, por causa que ele está sempre sendo somado um valor fixo. Isso aqui, se você já tem uma certa noção, vocês percebem que tem uma certa relação com PA. Sendo que o que é uma PA? É a progressão aritmética, onde um valor específico, que é o que a gente chama de razão, um valor constante que não se altera e vai sempre se repetir, vai sendo somado em uma sequência. Juros simples é basicamente uma PA, só que a gente usa ele em forma de fórmula, porque compensa mais para a gente se a gente quiser achar um valor lá à frente. Então, por exemplo, se a gente está aqui no mês 1 e a gente quer achar o valor que a gente vai ter no 24º mês, compensa mais para a gente usar a fórmula do que ir fazendo somas sucessivas. Mas por que eu mostrei dessa forma para vocês? Para vocês entenderem como que é o conceito de juros simples. Como que ele vai se formando. Por causa que ele se forma com a fórmula, porque é mais fácil a gente calcular. Mas ele se forma dessa maneira. A gente tem um valor inicial, que é aplicado sobre uma taxa, essa taxa gera um valor fixo. Sendo que esse valor fixo vai sendo adicionado nesse nosso valor inicial. Tudo bem, esse é o juros simples. Mas o que é os juros compostos? Os juros compostos já é um pouco mais composto, como o próprio nome diz. Nos juros compostos é como se a gente estivesse multiplicando valores. É como se a gente estivesse trabalhando juros em cima de juros. Então, ao invés de, por exemplo, aqui a gente começou com R$100 e sempre aumentando a mesma quantia aqui no juros simples, que era R$10, na verdade a gente vai sempre aumentando em cima dos juros que vão gerando pra gente. Então, se por exemplo, a gente começou com 100, mas no segundo mês a gente ficou com 110, a partir do terceiro mês já não vai mais ser trabalhado em cima desses R$100, vai ser trabalhado em cima desses 110. E é aí que a gente fala que juros compostos são juros em cima de juros, porque a gente vai multiplicando os juros em cima daquilo que a gente já tinha. Então, por exemplo, aqui no primeiro mês, a gente aplicou a taxa de 10% em cima dos R$100, deu 10. Só que no segundo mês, a gente vai aplicar os 10% em cima dos 110. No terceiro mês, a gente vai aplicar os 10% em cima do que veio a partir de quando a gente aplicou no 110. E assim sucessivamente. Isso aqui tem também uma certa relação com a operação que é com a progressão geométrica, ou a PG. Se vocês já estudaram progressão, vocês vão ver uma certa relação. O juros simples tem uma relação com a PA, que é uma sequência que vai somando termos. E na progressão geométrica, que é a PG, ela tem uma relação onde a gente vai multiplicando termos. Então, no primeiro termo, a gente multiplica a nossa razão, que é o valor que não se altera. No segundo, a gente vai multiplicando e assim sucessivamente. Esse valor que não se altera, que eu falei que tem na PG, traduzindo aqui por juros compostos, é o que a gente chama da nossa taxa. A gente não vai ter a nossa taxa que vai estar sempre sendo inserida em cima do nosso valor. E essa taxa que está sendo inserida é a nossa constante. A nossa taxa não se altera, o que vai se alterando é o nosso valor e como que ele vai ser aplicado aqui no nosso montante. Sendo assim, já tendo essa base de como que funciona cada juros, a gente já pode apresentar as formas para fazer o cálculo do que está pedindo aqui no exercício. E o que está pedindo aqui no exercício? Está pedindo para a gente saber quanto que a gente vai ter investido, quanto que Bruce Wayne vai ter investido no final de 24 meses em juros compostos e quanto que ele teria se fosse em juros simples. Isso aqui vai dar uma bela comparação para ver qual que geralmente rende mais. Então, para começar, qual que é a fórmula dos juros compostos? Vamos fazer primeiro sobre os juros compostos.
A fórmula dos juros compostos, como eu falei anteriormente, tem as letras que representam. Então a gente tem VF igual C vezes 1 mais I elevado a N, ou pode chamar de T, se preferir, que é nosso tempo. Se elevar a N, vocês vão ver uma certa semelhança, como eu já falei anteriormente, com as progressões. Mas a gente pode levar a T para representar que aqui é o nosso tempo, é o que a gente está trabalhando. Isso aqui é a nossa fórmula. VF, valor futuro, é igual ao nosso capital vezes, abre parênteses, 1 mais a nossa taxa elevado ao nosso tempo. Aqui você já pode perceber que se está elevado ao nosso tempo, o nosso tempo que está fazendo aqui uma ação exponencial. Se está fazendo aqui algo exponencial, então nossos juros eles crescem de maneira exponencial. Nosso valor que a gente investiu inicialmente, vai crescer de uma forma exponencial até chegar lá no futuro. Agora, o que a gente vai fazer? A gente já tem a nossa fórmula, a gente já sabe o que cada um significa, a gente só precisa aplicar os valores aqui para a gente conseguir terminar esse cálculo e descobrir quanto que o Bruce Wayne vai ter investido no final de 24 meses. Para isso, tem duas coisas que vale a pena chamar atenção quando a gente vai calcular juros compostos ou até mesmo juros simples, que é o período que a gente tem da nossa taxa de juros tem que ser igual ao período que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, vocês podem perceber que o período aqui da nossa taxa de juros é ao ano, enquanto o período que ele foi trabalhado foi dado para a gente como 24 meses. Quando está dessa forma, a gente tem que fazer uma conversão. A gente transforma esses 24 meses em ano. É mais fácil a gente trazer os meses, o nosso período, perto da nossa taxa, do que a gente transformar a nossa taxa perto do período. Também tem uma operação que faz isso, mas para a gente compensa mais fazer isso, porque é uma conversão que a gente só precisa dividir pela quantidade nesse caso aqui, a gente só precisa dividir, como é meses, a gente sabe que um ano tem 12 meses. Então a gente só precisa dividir o 24 por 12. Então, a primeira conversão que a gente faz, se precisar, é converter o nosso período para o período que está igual ao da taxa. Então, se ele está em ano, 24 meses, a gente pode ter mesmo por intuição. A gente sabe que um ano tem 12 meses, 2 anos tem 24. A gente saberia que aqui são 2 anos. Mas o que a gente pode fazer se a gente não souber? Por exemplo, se desse um valor mais elevado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar a quantidade de meses que foi dado para a gente e dividir pela quantidade de meses que tem um ano. Quantos meses tem um ano? Um ano tem 12 meses. Se um ano tem 12 meses, a gente divide por 12. Nesse caso aqui, 2 vezes 12, 24. Sendo assim, a gente já sabe que tem 2 anos. Então, se tem 2 anos, a gente já sabe que aqui o nosso T vai ser 2. Beleza, o nosso T vai ser 2. O nosso C, a gente sabe que é o nosso capital, vai ser 10 mil. E o nosso I? Nosso I é a nossa taxa. Só que aqui, vocês podem perceber que está dado como 10%. E ele não coloca como 10% na fórmula. Isso porque 10% é uma operação. Quando ele tem um número que está em porcentagem, 10%, é como se ele tivesse dividido por 100. Esse símbolo da porcentagem indica uma divisão por 100. Já até tem aula de porcentagem aqui no canal. Vocês podem dar uma conferida caso tenha dúvida. Então, representa uma divisão por 100. Se representa uma divisão por 100, a gente tem que escrever dessa forma. 10 dividido por 100. Isso aqui é uma operação. Ele não pode prosseguir as outras operações sem antes resolver ela. E o que a gente faz? Tem várias formas de a gente resolver a porcentagem. A mais clássica, a gente transforma esse número aqui, que está sendo dividido por 100, em um decimal. E como que a gente faz isso? A gente divide ele por 100. 10 dividido por 100, 0,1. Isso por quê? Um zero corta aqui, um zero corta aqui. 1 dividido por 10, a gente só afasta o 1 para trás de uma casa da vírgula. Ficando assim, 0,1. Ficando um número decimal. Sendo assim, a gente convertendo o número que está em porcentagem para um número decimal, de forma que a gente consiga trabalhar, agora a gente já tem todos os elementos que a gente precisa para resolver essa fórmula aqui. Para isso, a gente vai aqui passar para o slide de baixo e colocar todas essas informações da nossa fórmula, que é VF. VF a gente não tem, é um valor que a gente está precisando. Se a gente está querendo, a gente deixa como VF mesmo. VF é igual C. O C é o nosso capital, é o nosso valor inicial, o nosso valor presente. Nosso valor inicial é 10 mil. Então, 10 mil. E vezes 1 mais I. E a gente já viu ali que é 0,1, porque a gente fez a conversão. Elevado a N.
elevado a n ou elevado a t, que é o nosso tempo. Se é elevado ao tempo, quanto que é o nosso tempo? A gente viu que era 24 meses, mas depois de fazer a conversão, 24 virou 2, porque a gente sabe que 24 meses são exatos 2 anos. Então, elevado a 2, que é 2 anos. Esse expoente aqui, ele serve para mostrar em quanto tempo foi aplicado o nosso investimento. Nesse caso aqui, esse investimento foi trabalhado em 2 anos. Foram 2 anos trabalhando nele. Então, a partir disso a gente já começa a fazer as resoluções. Primeiro a gente resolve o que está dentro do parênteses, por causa da regrinha. Lembra que tem a regrinha que a gente chama de pendas, onde primeiro a gente resolve o parêntese, depois o expoente, depois a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração. Nesse caso aqui, primeiro a gente vai resolver o parêntese, depois o expoente, depois a multiplicação. E assim, o que está dentro do parêntese é uma adição, não tem nenhuma outra operação, por isso que a gente começa com o parêntese. Dentro do parêntese, essa mesma regrinha que eu falei. Se tivesse a multiplicação dentro do parêntese, a gente ia dar prioridade para ele. Não tem multiplicação, não tem divisão, a gente só faz a soma normal. Então vai ser 10 mil a gente ainda não vai mexer, vezes, dentro do parêntese, 1 mais 0,1. Esse 1 aqui, 1 mais 0,1, é 1,1, porque esse 1 ele só ocupa a casa da unidade que estava zerada ali. Então, 1,1 elevado ao quadrado, elevado a 2, que é o nosso tempo. A gente já viu que é o nosso tempo, que são 2 anos. Agora, antes de a gente multiplicar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar esse expoente dali. Está elevado ao quadrado, lembra que a gente tem a regrinha que depois do parênteses vem o expoente, se tiver o expoente? Sendo assim, agora a gente vai fazer 1,1 ao quadrado. E quanto que é 1,1 ao quadrado? 1,1 ao quadrado é 1,1 vezes 1,1. Isso aqui vai ser o mesmo que 1,21. Sendo assim, o nosso valor futuro, nosso montante que a gente vai receber vai ser 10 mil vezes 1,21. Aqui, quando a gente está resolvendo essa parte de expoente, quando ainda está, por exemplo, aqui que está ao quadrado, fica fácil para a gente fazer à mão. Isso também porque aqui o número é um número simples, é 1,1. Agora, se fosse um número com mais casas decimais, ou fosse um expoente maior, por exemplo, quando a gente está trabalhando, se a gente está trabalhando aqui com um período de meses, aqui já seria o expoente 24. Aí ficaria muito complicado para a gente ficar fazendo à mão, porque seria um enorme cálculo. Já pensou se você fazer 1,1 vezes ele mesmo 24 vezes? Por isso, na matemática financeira, geralmente é aconselhado você usar a calculadora se são períodos muito grandes. E o mesmo serve também aqui na parte da taxa, aqui na parte do número decimal, e também o que gera uma outra reflexão. Aqui nesse caso a gente não precisa arredondar. 1,1 vezes 1,1, 1,21. Se fosse um número com muitas casas decimais, se você está trabalhando pela calculadora, fica mais fácil, porque quanto mais casas decimais a gente usar, uma melhor aproximação a gente tem. Mas se não tá, o que a gente pode fazer? A gente pode arredondar. E como a gente arredonda? Na matemática financeira, geralmente a gente arredonda. Vendo o terceiro número, a gente tem a vírgula. A gente vê o terceiro número que está aqui, depois da vírgula. Se ele for maior do que 5, a gente pode arredondar esses aqui. Se ele for menor, a gente não arredonda, a gente só para aqui e deixa o número que tiver. Óbvio, essa aqui é uma das formas de arredondamento, tem outras formas. Por exemplo, se a pessoa vê que aqui está 0,99, tem pessoa que já arredonda direto para 1. São várias formas de arredondamento. Tanto é que os autores nem discutem essa questão de arredondamento, e até mesmo já mandam passar adiante porque são diferenças mínimas. Se você só arredondou centavos não vão fazer tanta diferença no valor final. Por causa que, apesar de ser valores pequenininhos, não faz tanta diferença, porque são questões de arredondamentos mesmo, e não de algo que implicaria no cálculo, como, por exemplo, você errar uma unidade, uma dezena ou uma centena. Então, tendo falado isso, a gente já pode finalizar esse nosso cálculo dos juros compostos. Que é o quê? Que é terminar aqui, que é aqui fazendo o nosso valor presente, que é o nosso capital, 10 mil vezes 1,21. 10 mil vezes 1,21 vai ser igual... Vamos apagar aqui para a gente ter espaço. 10 mil vezes 1,21 vai ser igual a 12.100. Então, o nosso VF é igual a 12.100. O que é isso? 12.100 reais. É o valor que a gente teve aqui no final desse investimento. Vocês podem reparar que 10 mil a gente já tinha. Como que a gente, se por exemplo o exercício estivesse pedindo para a gente encontrar os juros, que aqui fala que a gente conseguiu no final
desse investimento. Se tivesse pedido para a gente encontrar os juros, aí já não seria esse valor a nossa resposta. Esse valor é o valor total que a gente tem. O valor só dos juros é quando a gente pega o valor que a gente tinha inicialmente e subtrai esse valor que a gente conseguiu. Porque daí a gente vai conseguir encontrar quanto que aumentou. A gente encontra a famosa diferença. Quanto que teve de diferença de um para o outro. Então, por exemplo, a gente pegaria esse valor aqui de 12.100, que é o que a gente encontrou, e tiraria dele o valor que a gente já tinha. Que isso aqui já foi da gente. 12.100 menos 10.000 é igual a 2.100. O que é esse 2.100? 2.100 reais, que é a quantidade que aumentou, que é os juros que a gente teve aplicando essa taxa de juros compostos. Beleza, esse aqui foi o valor, foi o nosso montante, esse aqui foi o tanto que aumentou, que foi o nosso juros. Isso em valor de juros compostos, que foi como foi pedido para a gente. Se o exercício só tivesse pedido isso, a gente poderia parar por aqui. Mas, aqui também pede quanto que seria se fosse em juros simples. Juros simples é uma outra forma de calcular, como a gente viu, tem até uma certa diferença, porque neles são somados valores, é a mesma quantidade de valores, e aqui que a gente vai ver essa principal diferença fazendo esse cálculo. Agora a gente vai apagar aqui e vai fazer sobre a perspectiva dos juros simples. Para a gente trabalhar no juros simples, algumas coisas continuam a mesma, como por exemplo, o C, que é o capital, é a mesma coisa, não se altera, é o mesmo exercício que a gente está fazendo. Então é a mesma perspectiva, só que sobre o juros simples. A nossa taxa não vai se alterar. Lembra daquela multiplicação que a gente fez, que a gente teve que dividir por 100? Isso aí continua. Aquele número decimal que a gente conseguiu, que era 0,1, ainda vai ser 0,1 aqui. O nosso tempo, que a gente converteu lá de 24, a gente transformou em 2, que são 2 anos, também vai continuar. O que vai mudar é só a nossa fórmula. E qual que é a nossa fórmula? Nossa fórmula, para ficar até mais fácil de guardar, a gente geralmente chama de CIT. Por que CIT? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Por isso eu até escolhi colocar aqui o nosso tempo como T e não como N. CIT, lembra de cidade que você lembra da fórmula do juros simples. Lógico que isso aqui é J igual a C vezes I vezes T, que é CIT. J igual a CIT. A gente desconsidera esse J e usa só o CIT, que a gente já sabe que é a partir de a gente conta os juros. Presta bem atenção que aqui a gente está falando de juros e não de montante. Tem até uma outra forma de a gente encontrar um montante direto, que é utilizando a fórmula dos juros compostos, só que na verdade ao invés do tempo está elevado, o tempo na verdade vai estar dentro do parênteses, mas isso aí é um conteúdo para um outro vídeo. Nessa forma que eu trouxe da forma mais tradicional, que é o que geralmente a gente encontra, que é primeiro a gente encontrando os juros e depois a gente encontrando o montante. Sendo que se a gente encontrou os juros e a gente sabe qual que é o nosso valor inicial, a gente já sabe encontrar o montante, que é só somar os juros mais o montante. Mas isso a gente vê mais à frente. Vamos focar aqui na fórmula, que é juros igual a CIT. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros vai ser o quê? Vai ser o capital. Qual que é o nosso capital? Nosso capital é 10.000 vezes a taxa. Qual que é a nossa taxa? Lembra que a gente converteu lá, era 10%, então é 0,1? 0,1 vezes o nosso tempo. Nosso tempo aqui é 2, porque o nosso período é o ano. Opa, que esse 2 saiu estranho. Vezes 2. Tudo isso aqui vai ser a quantidade de juros que a gente vai aumentar no nosso valor inicial. Então é só a gente fazer 10.000 vezes 0,1 vezes 2. 10.000 vezes 0,1, isso aqui, vocês podem até perceber que a gente está tirando uma porcentagem. Aqui até mesmo aqui no juros simples, se você colocasse como esse 0,1 como 10%, ou seja, escrito como 10 sobre 100, também daria para fazer um cálculo, daria até para fazer umas simplificações de zeros aqui, que a gente cortaria um zero, se ficaria mais fácil da gente fazer essa operação. Mas eu estou seguindo o mesmo padrão para você entender que não tem tanta diferença de aplicação. O que vai diferenciar dos juros compostos é que aqui o tempo, no juros simples o tempo está aqui multiplicando junto com o nosso capital. Nos juros compostos o tempo está sendo elevado, ou seja, está crescendo exponencialmente. Então, 10.000 vezes 0,1, mesma coisa a gente tirar 10%. 10% de 10.000 é 1.000. 1.000 vezes 2 vai ser o nosso juros. 1.000 vezes 2, 2.000. O que é esse? 2.000. 2.000 é o valor de juros que aumentou no juros simples. Você pode perceber que teve uma certa diferença dos juros compostos. Apesar de ser quase igual, os juros compostos teve uma diferença um pouco maior. Então, 2.000. Isso aqui foi o valor de juros que aumentou. Mas se a gente quisesse o nosso montante, para a gente conseguir o nosso montante, que é o valor final que a gente teve, é só a gente somar
o montante, eu vou chamar aqui de M, só a gente somar os juros mais o capital. A gente pode chamar aqui também de VF, não tem problema, que foi como a gente chamou anteriormente. VF, então, vai ser igual ao valor dos juros que a gente conseguiu, que foi 2.000 mais 10.000. 2.000 mais 10.000, 12.000. Então, esse VF aqui é 12.000. 12.000 unidades monetárias, que é como eu chamo que a gente está trabalhando com dinheiro. Nesse caso aqui, como foi dado em reais pra gente, 12.000 reais vai ser a quantidade que Bruce Wayne teria conseguido se ele investisse em juros simples. Sou o Batman. Nesse caso aqui, como eu citei anteriormente, apesar da diferença ter sido pequena, a diferença entre os dois, teve uma certa diferença. Porque geralmente os juros compostos, ele cresce de maneira exponencial. Então, os juros compostos, ele cresce bem mais que os juros simples. É essa a principal diferença. Enquanto um cresce somando, o outro cresce exponencialmente. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Se não entendeu, deixa aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida sobre algum conteúdo citado aqui, só deixar nos comentários também, que em breve eu vou estar trazendo. E compartilhe com algum amigo para ajudar a gente a crescer. Me segue nas redes sociais e até o próximo vídeo.